Hello Kids! Estou começando um programa aqui que é um programa extremamente desejado, principalmente por mim, que é o Cultureiro na Área. E eu tô aqui com uma primeirinha para me desvirginar. Não sei por que ele acha que eu tenho que ser a primeira. Eu indiquei várias pessoas para ele, muito melhores que eu, muito mais atores que eu, e ele quer porque quer. Ah, porque eu quero. É uma espécie de amuleto cabalístico. Isa tem graduação em psicologia, mestrado, doutorado em teatro, né? E nas décadas de 1970, 1980, 1990, 1900 teve uma coisa muito forte com o teatro itinerante, teatro de rua. E você traz isso até hoje, Isa? Olha, quando nós éramos jovens, né? Eu, Mafuz, Sérgio Farias, Márcio Meirelles e uma série de outras pessoas, Maria Eugênia e tal, e tantas outras pessoas que estavam em diferentes grupos, né? Que às vezes nem conhecia. Eu venho do teatro universitário, que na época era um teatro de ocupação, era um teatro de protesto, de briga, né? Mafuz é dessa escola, Sérgio Farias é dessa escola, Armindo Biano tem um pouco disso, mas enfim. A gente não tinha, o teatro, a gente vivia na repressão, né? Era uma repressão muito forte, praticamente não se permitia que se fizesse teatro, as peças eram censuradas, então eu tenho uma origem aí, de ter assembleias e você fazer teatros em assembleias, de você fazer intervenção. Na verdade, eram intervenções de rua, coisas desse tipo. Só mais tarde é que eu vou chegar perto do que a gente chama do teatro, né? Em 1985, se eu não me engano, com o Márcio, faço uma oficina com ele. E depois a gente montou uma peça também que ninguém viu, que só Fernando Gabeira chamava Édipo Rei. Enfim, coisas, Aninha Franco, uma série, Rita Semani, uma série de pessoas que faziam um teatro lá. E eu entro por essa via do teatro universitário. Mas eu sempre fui professora e do teatro, fazia figurino, era do teatro, dançava, era do teatro. Então eu nunca fui uma pessoa que estava só no teatro, né? A Bahia, o Brasil, é um país de enormes tradições culturais que vivem muito separadas da academia e do teatro dito profissional e que, digamos assim, elas só começam... É sempre uma tentativa dos artistas de estar junto, de transcodificar, de reinterpretar, de estar junto, e existem muitas criações maravilhosas sobre isso. Mas, de uma maneira geral, o cerne da formação do teatro, dentro de uma academia, por exemplo, não é a arte identitária, a cultura identitária e as manifestações populares que a gente tem. Isso sempre me pareceu uma coisa muito difícil para mim, porque eu achava sempre que é da rua que vem, em outros lugares é da rua que vem. A comédia de arte é uma coisa da rua, uma coisa de corporação de ofício que viviam atores itinerantes. E a gente tem samba de roda, a gente tem maracatu, a gente tem cavalo marinho, tanto que eu vou muito a Pernambuco, faço muitas coisas em Pernambuco. Você tem um trabalho muito forte com cultura regional, né? E aí já passou aí por Pernambuco, maracatu, né? E um trabalho de máscara no teatro, como é isso? Ariane Minuschini, Jorge Bigot, Maurice de Razi, assim, e alguns diretores com quem eu trabalhei aqui, por exemplo, Márcio Meirelles é um mestre para mim, do ponto de vista de direção teatral. Eu me senti sempre muito bem sendo dirigida por ele. E alguns diretores grandes. Teve uma época que, uma coisa que a gente fez com o Paulo Dourado, que Hackler também estava, enfim, tem muito boas pessoas. Mas assim, a minha vida deu uma mudada quando em 1993 esteve aqui uma equipe do Teatro Soleil, levou 3 semanas na Fundação Gregório de Matos fazendo oficina de máscaras. Foram 3 semanas, de manhã, tarde e noite. E ali eu parei e disse assim, esse é o teatro que me interessa fazer. É isso que eu posso chamar de teatro. Então, a partir daí, eu me voltei totalmente para me aprofundar no que era isso, me voltei, inclusive fui ao Teatro Soleil, depois houve uma oficina Na verdade, essa primeira em Salvador foi na década de 80, acho que 84, 85, aí em 93 a Ariane veio para cá, fez uma oficina também de 3 semanas, no Rio eu fiz essa oficina, Juliana já estava no Teatro Soleil também, então assim,
de alguma forma eu entendi e adaptei e construí uma estrutura metodológica, uma maneira de trabalhar as máscaras para os atores, né, que é brasileira. Então, depois, inclusive, quando eu fiz todas essas coisas, eu até mandei, eu fui em 2003 para a França para fazer meu doutorado e tive com ela, tive com a Juliana, levei fotos de andadas de rua que eu estava fazendo aqui, no trabalho de peça que a gente tinha feito, Você Me Conhece, e a gente foi para Valença, para vários lugares do interior, que era o que me interessava, as andadas de máscara, porque a máscara, ela se reforça na rua muito fortemente, com o outro, né? O teatro é isso. E ela gostava muito, ela dizia, isso é revolucionário, isso é uma coisa que me interessa e tal. Porque na França, se você botar uma máscara na rua, ninguém olha. Então, são essas coisas que compõem, digamos, a minha, entre aspas, formação. Eu não fiz graduação em teatro, não fiz uma coisa ou outra, eu acabei não fazendo, mas tive a oportunidade de aprender muito na escola, quando estava no mestrado e doutorado, e com o Bião, que foi meu orientador nos 2 momentos. E tive os meus atores, né? O Pra Nós a Máscara, que a gente fez, enquanto estivemos juntos ganhamos prêmio, depois fiz coisas em Pernambuco, né? Pernambuco me conhece mais do que a Bahia, de uma certa forma, né? Porque são jornalistas que me procuram. Eduardo Alzeida fez uma vez uma matéria com mais de 5 páginas sobre o meu trabalho, depois o pessoal do Jornal do Comércio fez também lá em Pernambuco. Porque em Pernambuco eu já fiz muitas oficinas para mestres populares, que eu acho fantástico. O Cavalo Marinho é um grande teatro de máscaras. É um teatro de máscaras que é oriundo da zona da mata, do Pernambuco. É uma ópera, é uma coisa que tem música, tem dança, tem cantiga, tem uma orquestra Enfim, eu acho que esse é o que, digamos assim, deveria ser a semente de um teatro brasileiro. E que está todo aí, está todo na mão, e que as pessoas, e que a gente tem essa separação. Pois bem, vamos então para Marília Gabriela, para pergunta e resposta. Vai. Seu nome é artístico. Isa Trigo. Por quê? Porque quando eu comecei, eu achei um nome bom. O nome de solteira era Isa Moniz de Aragão Faria. Então, assim, minha mãe já usava, porque minha mãe era uma artista plástica, então ela já usava Isa Moniz. Então, para eu não ficar Isa Moniz também, ou Isa Aragão. E eu tenho um primo que chama Geraldo Aragão também. Então, a gente já tinha nomes artísticos. E aí eu botei Isa Trigo, que era um nome bonito, eu queria... Esfários de atuação. Olha, eu começo, né? Esqueço de dizer que eu trabalhei no Secup, né? Na verdade não é no Secup, no Secult, né? Que era um centro de cultura popular. Trabalhei com o Godi, com o Antônio Jorge Vitor dos Santos, que eu considero um grande diretor também. E a gente levou anos trabalhando com oficinas de teatro para agentes culturais e agentes de bairro, agentes de cultura de bairro. Nós vimos muito tempo fazendo isso, na década de 80, 70, 80, fazemos isso. Então, são coisas que... qual é a minha atuação? Eu sempre trabalhei de uma forma mista. Eu trabalhava muito orientando oficinas, muito trabalhando com oficinas e, eventualmente, como atriz, né? Então, trabalhei em alguns seriados de TV, trabalhei em um filme ou 2, enfim, fiz essas coisas que todo mundo aqui faz, né? Naqueles papéis de puta, de empregada, de não sei o que deu pra gente. Como é pra você trabalhar com arte? Todo artista desejaria viver de arte e trabalhar com arte. Muitos artistas têm uma crise de culpa e de consciência porque não conseguem, um ator que não consegue viver do seu trabalho como ator, um diretor, gente, eu digo a vocês, são pouquíssimos os que conseguem, se conta nos dedos das 2 mãos, no país inteiro. Então, isso não significa que uma pessoa não seja boa. É porque a gente não tem mercado. Agora, existem grandes pessoas geniais que abrem. Então, se você não consegue viver estritamente do palco, não é porque você não é um bom ator, um bom diretor, é porque não há mercado para isso. Mas as pessoas abrem, por exemplo, Piscite, que é outro que eu considero genial, né? Eu adoro Piscite e Alain, acho eles geniais. Porque a comédia é a coisa mais difícil de fazer que existe em todo mundo. Né? Na França... você pode ser chamado de acteur, mas se você é chamado de comedião, é porque você ainda é mais ator que os outros. Ao contrário do que se pensa, a comédia é a coisa mais difícil de se fazer. Então, essas pessoas abriram o caminho, né? City mesmo tinha um canal chamado Mais Um, e ele continua vivendo disso, fez vidas.
Enfim, as pessoas vão abrindo os seus caminhos. Então, viver de arte aqui é praticamente impossível. É praticamente impossível. Você vê grandes atores, atrizes, Aisha Marques, Manu Santiago, tem muita gente boa aí, e essas pessoas estão fazendo o quê? Estão fazendo locução, estão trabalhando, estão fazendo oficina. O que é que elas estão fazendo? O sistema econômico e cultural que a gente vive é perverso. E estamos acompanhando talvez uma das épocas piores nesse aspecto que nós já tivemos. Só não é pior porque o povo brasileiro todo está falando pelas redes sociais. Agora o que vai acontecer eu não sei. Pois bem, como é para você apreciar essa arte? Você costuma ir a teatro aqui em Salvador? Eu costumo... Não só teatro, espaços... Eu gosto mais de cinema e de dança. Sim. Né? Eu já fui muito mais, já fui da comissão do Braskem. No meu ano foram 62 peças. Então, eu acho que uma pessoa já ter coragem de pegar a sua vida, o seu dinheiro, o seu tempo e tentar conseguir ir para uma rua e fazer uma performance em algum lugar, fazer uma performance na internet ou ir para um teatro mais reconhecido como tal, enfim. Toda maneira de amor vale a pena e a gente tem que incentivar tudo que for, mesmo que não seja do seu gosto, mesmo que você não ache tão bom, mesmo que aquilo não lhe anime, porque não existe o teatro, existem os teatros. Como você descreve a cena soteropolitana? Uma das razões pelas quais eu gosto tanto de você é que você está disposto, né, a entrar por esses subterrâneos. Né? E aí você vai e fala com o Lelo, que é um dos produtores mais bem-sucedidos dessa cidade, que tem uma peça reconhecida, de sucesso, etc, etc. E aí às vezes você para e diz, sim, e a elite teatral considera? Não, mas eu considero, acho fundamental. Você tem Fernando Guerreiro, essas pessoas que fazem o teatro acontecer de uma forma. Aí você diz, fulano não gosta do Teatro Beltrano, não interessa. Então assim, como eu aprecio a arte, eu gosto mais de dança e de cinema. Agora, eu adoro ensaiar. Eu adoro ensaiar e adoro ensaiar os outros, adoro dirigir os outros. Agora, já para assistir, eu tenho preguiça. Agora mesmo eu estou querendo ver Chica, que eu acho uma atriz maravilhosa, sim, em Écuba. Estou querendo ver, então vou... Porque ir para o teatro é uma ação de amor. Porque você se organiza, você se arruma, você chega na bilheteria, você paga, você enfrenta tráfego, entendeu? As pessoas têm que se lembrar disso. E aí, uma vez, Luiz de Rezier me disse uma coisa, ele disse, o teatro serve para mudar a vida das pessoas, se não mudar, não é teatro. Eu continuo achando que essa é uma boa definição para o teatro, esteja ele onde estiver, numa roda de samba, numa rua, num teatro reconhecido, lá no meio do interior, numa cidadezinha, numa feira, alguma coisa acontece no meu coração, né? Quando você vê o ator ali em chamas, fazendo alguma coisa e aquilo lhe toca profundamente, ali tem teatro. Você consegue definir cultura em uma palavra? Eu pus até ali, né? Quer dizer, eu consigo dizer que diversidade é a palavra que mais se aproxima do que é cultura. Eu tenho uma frase que José Márcio de Barros, que foi meu professor e eu o admiro profundamente, ele diz numa palestra, ele diz assim, cultura é uma coisa tão importante que sem cultura você não pode nem sair de casa, porque sem cultura você não sabe quem você é. E aí a cultura no sentido amplo. Então, é saber, assim, paradoxalmente, da sua ancestralidade, da sua origem, de o que é que você gosta. Gosto de acarajé, falo oxente, epa, oxa, meu corpo, meu gesto é baiano, mas... eu tenho e devo gostar, se quero trabalhar como artista, porque é uma estrutura especial da cultura, a arte é uma coisa dentro da cultura. Eu tenho que amar a diversidade. Eu adoro o que me espanta, eu adoro o que eu não sei o que é, eu adoro o que é aquilo, meu Deus, o que é isso? Entendeu? Esse amor pela diversidade eu acho que devia estar permeando. Eu acho que permeia todo artista. Isa, muito obrigado, muito obrigado. Não só por esse bate-papo de hoje, mas eu acho que por tudo, por acreditar em meu trabalho, desde o começo até agora a gente está junto. Esse menino é um menino muito bom, porque esse menino tem um amor
real pelos artistas, de uma forma geral. Espero que ele pegue os músicos também, não só as pessoas do teatro, que eu acho que a música engrandece o teatro e a dança também. E eu sinto que ele tem uma coisa nova, ele traz uma coisa nova, muito leve, muito limpa, muito sem vaidades, e muita beleza, muito perfume. Eu acho que você vai desenhar você é muito jovem, então você vai desenhar um conceito de comunicação ligado a isso, que eu acredito sinceramente que você é capaz. Que bom, que você é muito bom. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Se inscreva no canal, sininho de notificação. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá o dislike, mas comenta, diz o porquê que não gostou, né? É importante pra gente saber. Seja uma plateia participante. Ei, peraí, tem um negócio aqui, ó. Esse programa é em parceria com a Sabores Encantos e aí tem um presentinho pra você. Que ótimo, lindo. Eu já comi disso no coquetel dele, no lançamento, e gostei bastante. É uma delícia. Cheiro!